Nossa saudação para todos os que estão nos assistindo neste momento. É mais uma vez a Casa Espírita Bezerra de Menezes levando uma mensagem sobre a luz do Evangelho, sobre a luz do Espiritismo, mas sempre com um objetivo maior de levarmos para as pessoas o acolhimento, o esclarecimento, a consolação para todos, independentes de classe social, de cor, de sexo, de religião, de nacionalidade. O importante é o conhecimento, que assimilamos todos os conhecimentos das leis de Deus e do Evangelho de Jesus, principalmente nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Evangelho de Jesus que nos ensina que devemos aprendermos a nos amar, a nos perdoar, que é bastante difícil, e que fundamentalmente somos todos irmãos. E quem está bem tem que ajudar a quem precisa. Eu sou Paulo Azevedo, o expositor deste momento, e nós vamos falar de um tema que é um tabu, que é um tema difícil. Nós vamos falar sobre o suicídio. Suicídio, que é uma escolha errada. Mas antes, para sermos intuídos, vamos fazer uma prece de abertura. Vamos pedir a proteção divina. Vamos pedir aos nossos mentores, os nossos guias espirituais, a Jesus e a Deus, que nos abençoe, que nos ajude nesta apresentação para conseguirmos formularmos uma apresentação que toque no coração de todas as pessoas, mas principalmente naquelas pessoas que num determinado momento, por alguma razão que não interessa, pensaram em cometer o suicídio. Bom Pai, nos abençoa, nos proteja, nos ilumina. Que assim seja. Suicídio, uma escolha errada. Sabemos que o suicídio é uma escolha errada, porque nós sabemos que a vida não termina com a morte do corpo físico. A morte do corpo físico é apenas uma passagem de plano. E quem tira a própria vida, como dissemos, independente dos motivos, está indo contra as leis de Deus. Mas nós também, lamentavelmente, sabemos que muitas pessoas, por desconhecimento dessas leis de Deus, cometem esse atentado contra a própria vida, saindo, como se diz, pelas portas dos fundos. Nós sabemos que, lamentavelmente, e principalmente pelo atual momento que se vive, se tem o suicídio como uma coisa que está acontecendo em grande escala. E nós sabemos, então, temos que passar esta mensagem para todos os que estão nos assistindo, para acompanharem os seus familiares, os seus amigos, porque, lamentavelmente, muitas vezes o suicídio está perto de nós.
E aqueles irmãozinhos, aquelas irmãozinhas que estão no desespero, reflitam, por favor. Quem comete o suicídio vai ter grandes dificuldades ao passar para o outro plano. Se acha que vai eliminar o sofrimento, não vai eliminar o sofrimento, vai aumentar o sofrimento, vai triplicar o sofrimento. Nós sabemos exemplos de quem tira a vida com um tiro, digamos, na cabeça, vai voltar outras encarnações com problemas cerebrais. Quem tira a vida tomando, digamos, veneno, vai voltar em outras encarnações com problemas gástricos de todos os sentidos. Quem se atira de um edifício vai vir com problemas físicos. E assim por diante. Irmãos e irmãs, suicídio, uma escolha errada. E é um tabu que muitas religiões, inclusive, se a pessoa comete esse ato, essa pessoa é excluída. Nem as bênçãos no velório essas pessoas conseguem receber. O Espiritismo não age assim. O Espiritismo chama atenção que é um ato errado, mas sabe que com o tempo vai a pessoa do outro lado ter uma fase de passar por dificuldades, mas somos todos filhos de Deus. Nós vamos na sequência de muitos e muitos anos. Lamentavelmente, como falamos, se a pessoa deu um tiro, tomou veneno, vai procurar um médico lá do outro lado, não vai ter. Vai sentir frio, vai sentir sede, vai sentir calor, não vai ter. Mas a pessoa não deixa, o espírito não deixa de ser filho de Deus. É importante nós espíritas observarmos e pensarmos muito sobre esse tema. Porque é um tema que é de todo mundo. Nós estamos agora com o coronavírus, que é uma doença que atinge todas as nações, todo mundo. E o suicídio também. Nesse momento, então, ele aumenta em todo mundo. Aumenta no Brasil, aumenta no Rio Grande do Sul. Estatística de 2018 que nós temos dizem que, em 2018, aproximadamente 800 mil pessoas tiraram a vida pelo suicídio. São muitas pessoas. E o Brasil ocupa a 8ª posição sobre suicídios no mundo. E o nosso estado, o número de suicidas também é muito grande. Na verdade, quando nós pensamos nas pessoas que têm esse pensamento de autoextermínio, sim, porque o suicídio é um autoextermínio, nós achamos que isso está acontecendo nos outros países, nos outros estados, nas outras cidades, nas outras casas. Cuidado. Muitas vezes, este autoextermínio está acontecendo dentro da nossa casa e nós não nos damos conta. É um desafio social que nós temos que acompanhar, porque é um inimigo silencioso, porque conforme a vida vai ficando competitiva, e a nossa vida não é mais igual como era há 20, 30, 40 anos, 50 anos atrás. O mundo ficou competitivo em busca do estudo, do trabalho, da competição. Muitas pessoas se preocupam muito mais em ter do que ser e se esquece do lado espiritual. Esse inimigo silencioso
assim como é a Covid-19, o suicídio é um inimigo silencioso que muitas vezes, por decepções nossas, por tristezas nossas, nós vamos cultivando. E acaba acontecendo. Nós queremos, nessa exposição deste momento, dedicarmos estas reflexões para os irmãos e as irmãs que tiveram, em algum momento, este pensamento e que ainda não cometeram o suicídio. Mas nós também queremos passar, nessa nossa exposição, o nosso carinho, o nosso respeito, aquelas irmãs e aqueles irmãos que já passaram para o outro lado e que hoje estão sofrendo as consequências desse ato, desse autoextermínio. Porque, na verdade, como falamos, o suicídio é um vilão silencioso. Na verdade, nós não temos, em 30 minutos, tempo para nos aprofundarmos, porque o suicídio é temas de seminários de um dia inteiro, de vários dias. Nós não temos tempo de nos aprofundarmos nem sobre o que acontece com os suicidas depois que eles desencarnam. E sobre esse tema, a literatura espírita é muito grande. Existe um livro de Ivone Amaral Pereira, que é Memórias de um Suicida, que detalha o que acontece com os suicidas. E nós deixamos, então, para essas obras, que tem, então, como falamos, de Ivone Pereira, e que tem vários artigos dela, mas Divaldo tem, Raul Teixeira tem, recentemente André Trigueiro lançou um livro. A nossa mensagem, que é desses poucos minutos, nós queremos levar para os irmãos e as irmãs que um dia, em algum momento, pensaram, ou que estão pensando em sair desse mundo pela porta dos fundos. E logo nos vem a reflexão: por que as pessoas tomam essa decisão? Porque, na verdade, ninguém se suicida, acordou de manhã, vou me suicidar hoje. Não. As pessoas, os espíritos, vão alimentando decepções, derrotas, pensamentos autodestrutivos, e muitas vezes fazem a tentativa de cortar o pulso, de tomar um remédio, e não consegue consumar, mas depois voltam novamente, e depois acabam acabam se suicidando. Então, é importante nós sabermos, tá? E observarmos, tá? Em nós mesmos, mas nas pessoas que convivem conosco, dentro da nossa casa, quando a família é grande, quando tem adolescentes, quando tem pessoas envolvidas com drogas, quando tem pessoas envolvidas com bebidas, quando tem adolescentes que às vezes vão para o mundo e entram em conflito. Observar, como dissemos, o número de suicidas no Brasil e no Rio Grande do Sul é muito grande. Então, repetindo, às vezes, os suicidas estão mais próximos de nós do que nós estamos observando. Mas por que as pessoas se suicidam? Vários motivos levam as pessoas a se suicidarem. Normalmente, a necessidade de aliviar uma pressão interna e externa. São cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação,
não aceitação pela família de sua opção sexual, grande tristeza, falta de perspectiva de voltar a ser feliz e de recuperar algo perdido. E muitas vezes as pessoas se suicidam para se vingar de outras pessoas, para deixar essas pessoas com remorso. Observem quantas pessoas públicas, governadores, prefeitos, presidente de repúblicas, já se suicidaram, deixando cartas para o seu povo, para a sua nação, achando que cometendo o suicídio, fizeram um grande ato para o seu povo. Grande engano. Não resolveu o problema de ninguém e criou um grande problema para o próprio suicida. Irmãos e irmãs, nessa reflexão que a gente faz, nós temos que entendermos que muitas pessoas que não são espíritas, que inclusive dizem que não acreditam em Deus, mas é interessante observar o que acontece no nosso meio familiar com essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam em espiritismo. Observe, inclusive, na comunicação, na televisão, no rádio. Quando os comunicadores se referem, muitas vezes, num comentário que vão fazer, comentário de morte de alguém que morreu, dizendo, hoje faz 10 anos, 5 anos, 3 anos que o fulano morreu. E as pessoas dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam na vida eterna, na continuação da vida. Essas mesmas pessoas dizem assim. Com certeza, vamos dar um exemplo. Jorge Amado continua escrevendo seus livros lá no céu. Mário Quintana continua escrevendo as suas poesias. Vinícius de Moraes continua compondo lá no céu. Recentemente, o ano passado, faleceu uma grande sambista brasileira, Bete Carvalho. Lembro claramente que no velório dela, as pessoas diziam, logo, logo ela vai estar lá no céu, junto com outros sambistas, e nominava esses sambistas que já tinham desencarnado, fazendo samba e mandando alegria para nós aqui na Terra. Ora, se eu não acredito em Deus, se eu não acredito na continuação da vida, como essas pessoas vão estar lá em cima, se reunindo? Irmãos e irmãs, aí vem o detalhe da sabedoria divina, que Deus, na sua infinita bondade, colocou dentro do nosso espírito, dentro de cada um de nós, uma centelha luminosa, que diz para nós, mesmo que silenciosamente, que a vida continua. E que nós viemos de outras vidas, 1000 anos, 700 anos, não interessa, mas que nós somos espíritos imortais. Chama atenção, as pessoas dizem, não acredito em Deus, não acredito no espiritismo, não acredito que nós vamos continuar. E dizem, eles estão lá em cima no céu, mandando mensagens para nós. Significa que nós, todos, um dia, quando esse planeta passar de provas e expirações para um planeta de regeneração, todos nós vamos ter certeza que a vida continua e todos nós seremos melhores. Mas e os suicidas? Vamos voltar aos suicidas. A mensagem, portanto, irmãos e irmãs, dei uma oportunidade de vida para vocês, se vocês estão pensando em consumir este ato. Não precisa se tornar espírita, não.
Dê uma oportunidade a si. Como falamos, tem várias obras sobre o assunto, mas dê uma oportunidade. Livro dos Espíritos, esclarecedor sobre a vida. Evangelho segundo o Espiritismo, consolador, mensagem de Jesus. Como dissemos, o tempo é muito pouco para nos aprofundar. O que nós temos que pedir é para as pessoas que estão com a ideia desse autoextermínio, do suicídio, refletirem que, por pior que seja o momento que estejamos passando aqui, não vale a pena sair dessa vida pela porta dos fundos. Porque esse precipício é um precipício que não tem limites, e os sofrimentos serão dobrados. Sei que muitos poderão estar dizendo, é fácil falar, o difícil é praticar. E hoje, com essa situação econômica que nós estamos vivendo, nós sabemos que tem muitas pessoas que materialmente estão, como se diz, quebradas. Muitas pessoas que não têm dinheiro para pagar as suas dívidas e às vezes para alimentar os seus filhos. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Quando nós chegamos a esse nível de desespero, qual é o certo? Procurar, sim, o médico, o psiquiatra. E dizer abertamente, doutor, eu estou sentindo este desejo. E, obviamente, procurar a casa espírita. E também vocês poderão dizer, a casa espírita está fechada? Se Deus quiser, logo, logo, ela vai estar aqui aberta e fazendo este acolhimento, esse esclarecimento. Irmãos e irmãs, quem trabalha nas mesas mediúnicas da casa e que recebe as mensagens de quem saiu dessa vida pela porta dos fundos, pelo suicídio, dá pena, é de chorar, porque o arrependimento é muito grande, a dor é muito grande, vem o arrependimento do próprio espírito e vem o arrependimento que muitas vezes deixou um pai chorando, uma mãe chorando, os filhos chorando, um marido, uma esposa chorando. Então temos que ter cautela, não tomarmos esse ato, porque ele é um mal, que essa ferida demora 100, 200, 300 anos para ser curada. Suicídio, uma escolha errada. Mas nós, espíritas, que falamos tanto em amor, caridade, fraternidade, o que que nós podemos fazer a mais? Observar. Observar as pessoas, como falamos, que estão dentro das nossas casas, nossos amigos, colegas de trabalho, na rua. E perguntar, posso te ajudar? Muitas vezes as pessoas não querem falar. Nós temos aqui na casa o trabalho do apoio espiritual presente, que chegam pessoas muitas vezes pensando em suicídio. E muitas vezes o que as pessoas precisam é falar. Então nós, que graças a Deus estamos com a luz da doutrina espírita, temos que observar e procurar ajudar. Atualmente não se pode dizer dar as mãos, não se pode dar as mãos nem abraçar, mas nós podemos conversar. Mas se a pessoa não quer conversar, orar, avisar as outras pessoas que está notando que aquela pessoa está entrando, era uma pessoa alegre, que brincava, e de repente a pessoa começa a ir para baixo, vai para o pessimismo, e de repente vem a ideia, eu não tenho mais nada que fazer nesse plano, eu vou me suicidar e eu resolvo tudo. Grande engano. A outra coisa, que nós também temos que ter em mente, para todos nós, que nós somos muitas vezes muito exigentes conosco mesmo.
Às vezes nós não nos damos o direito de errar. Mas como? Nós estamos num plano de provas e expiações. Errar é humano. Sentir medo é humano. Errar, recomeçar, levantar, ter humildade, de pedir perdão, perder desculpa. De novo, repito, é muito fácil falar. Estar vivenciando os dramas é difícil, mas não se resolve pelo suicídio. Nós todos, quantas vezes já nos arrependemos de atos que cometemos? Como se diz, de besteiras que cometemos, em negócios, em amores, em amizades e assim por diante, em escolhas que fizemos e nos arrependemos. É do jogo, está na cartilha da vida, estamos num plano de provas e expiações. Errar é humano. Irmãozinhas e irmãozinhas, que estão com esse sentimento que a vida não vale a pena, reflitam, por favor. Por pior que seja o momento, não vale a pena o suicídio. O suicídio aumenta exponencialmente as dificuldades que nós estamos enfrentando aqui. Muitas vezes nós temos dificuldades do auto-perdão. Duro conosco mesmo, nós não nos perdoamos. E nós temos que nos perdoar. Nós temos que entender que nós erramos, que todos nós podemos errar. E muitas vezes, nós também somos muito críticos com as outras pessoas. E nós temos que entender uma coisa. E já estamos nos encaminhando para o encerramento. Nós temos que entender todos que quem pensou 1 minuto, 2 minutos, um dia no suicídio é uma pessoa que está doente. Sim, quem pensa em se suicidar é uma pessoa que está doente. E nós temos que usar a nossa criatividade, o nosso conhecimento espírita, se tivermos pessoas observando com esses sintomas, ajudar. O que a pessoa doente precisa? De apoio, de acolhimento, de esclarecimento, encaminhar para o médico. Ah, mas os médicos que eu procuro não têm. Vá lá numa UPA. O Brasil tem 24 horas por dia, um pronto-socorro num telefone que me parece que é o 181, que se pode ligar e ouvir uma pessoa para lhe consolar. Ou seja, de novo, quando a pessoa está doente, às vezes a pessoa quer, mas não tem força, vamos procurar ajudar esses irmãozinhas e essas irmãozinhas. E não adianta vir com aquela mensagem, ah, tudo passa, amanhã tudo melhora. Não, é procurar ajuda do médico, é procurar a casa espírita, é procurar a fé em Deus, o Evangelho de Jesus. Esta é a nossa singela mensagem deste momento. Como dissemos, o tempo é pouco. O que nós queremos, então, deixar a mensagem é o seguinte: fé para quem pensa no suicídio, coragem, não se resolve a vida saindo pelas portas do fundo. E nós, se pudermos e devemos ajudar a quem precisa. Vamos encaminhar a prece de encerramento, dizendo, novamente, como fizemos no início, aos nossos mentores espirituais, a Jesus e ao bom Deus. Que sejamos merecedores da luz divina, do apoio, principalmente a esses irmãozinhos, essas irmãozinhas que estão no desespero, no caminho de cometerem o suicídio, que não o façam, pelo amor de Deus. E a consolação para aqueles que já fizeram e estão lá do outro lado. Bom Deus, estamos também vivendo um momento muito, muito difícil.
E nós precisamos, então, renovar dentro de cada um de nós aquilo que é fundamental e que nunca pode faltar: a nossa fé em Ti, bom Pai, que Tu nos botou no mundo, nos deu o livre-arbítrio, mas, como falamos, deu a centelha dentro de nós, que é o amor, porque um dia estaremos mais perto de Ti. Que Deus abençoe a todos e que assim seja.